Boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz seja com todos. Queridos, quero pedir que os irmãos abram suas Bíblias no livro do profeta Obadias, para que nós possamos continuar nossa exposição nesse livro tão importante. Livro do profeta Obadias, e eu quero ler com os irmãos dos versos 11 a 14. 11 a 14. É bem verdade que na semana passada nós pregamos os versos 11 e 12, e eu quero lê-los apenas para que nós tenhamos o devido contexto, mas o foco do sermão será nos versos 13 e 14, ok? Iremos ler do 11 ao 14, mas estarei pregando dos versos 13 a 14, permitindo Deus. Amém? Todos abriram? Diz assim o texto sagrado. Verso 11. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sortes sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Amém. Feche teus olhos, queridos, vamos orar ao Senhor, pedindo a graça de Deus sobre o sermão. Deus maravilhoso, em nome de Jesus, nós nos congregamos por meio de Cristo, onde nós nos alegramos em Ti. O Senhor é tudo o que nós temos. Ai de nós, se não fosse a Tua graça. O que seria de nós se não fosse Cristo em nossas vidas, Senhor? Muito obrigado por tão grande salvação, muito obrigado porque o Senhor nos amou primeiro e assim nos elegeu e nos predestinou para que fôssemos filhos santos e irrepreensíveis. E assim sejamos em Cristo. Pai amado, conduz o nosso sermão, que a Tua palavra seja exposta, pregada, explicada, aplicada, e que nossos corações possam se alegrar em Ti. É no santo nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, irmãos? Os irmãos que acompanham já sabem que nós já estamos pregando em Obadias há algum tempo, sabem também da importância desse livro, já entenderam que, ainda que seja o menor livro do Antigo Testamento, Obadias é o menor livro do Antigo Testamento, existem informações importantíssimas que Deus falou a esse profeta e que ele queria que o seu povo soubesse e entendesse. Nós já sabemos também o contexto geral do livro. Esse livro nada mais é do que uma resposta de Deus em forma de juízo, é uma resposta de Deus em forma de juízo por conta de uma briga milenar que se existia entre os judeus e os edomitas. E aqui eu preciso ser sincero, na realidade, muito mais referente aos edomitas, que são o povo de Edom, contra os judeus, do que ao contrário. Essa briga, ela é uma briga familiar, onde os irmãos gêmeos, Jacó e Esaú, começaram uma briga como irmãos, e parece que eles não conseguiram se resolver tão bem, principalmente quanto à família, e essa briga durou-se por milênios. Há aqueles que dizem que se chegam até, eu chuto mais baixo, 1.500 anos, mas há aqueles que falam que chegam até 2.000 anos. E não é realmente de nós duvidarmos essa briga. 2.000 anos de briga familiares, onde começou com Esaú e Jacó, e isso foi se estendendo para os descendentes, de tal forma que ambos os descendentes criaram nações, se tornaram nações. Jacó se tornou Jerusalém, Israel, Esaú se tornou Edom, que são os edomitas, e principalmente os edomitas odiavam Jerusalém por conta de entenderem que Jacó havia surrupiado, roubado a bênção da primogenitura
da parte de Deus que era para ele, mesmo ele estando negligenciando a palavra de Deus que dizia que o maior serviria o menor. Ele vai simplesmente esquecer desse ponto importante da teologia bíblica, da aliança de Deus, e ele começa a compreender que tudo aquilo que Jerusalém tem, tudo aquilo que os judeus têm, na realidade era para ser deles. Todas as bênçãos de Deus sobre aquele povo, sobre aquela terra, era para ser deles, inclusive a área geográfica. O tempo todo, nós vamos então estar trabalhando aqui com o resultado de uma briga que não teve fim e que Deus irá pôr fim a essa briga, e Deus colocou. E Deus colocou esse fim de uma forma terrível, exterminando esse povo. Exterminando por completo esse povo. Não existe mais na face da terra os edomitas. Deus destruiu eles por conta de que eles não queriam, em nenhuma hipótese, entrar em paz com aquilo que o próprio Deus expressa, o seu irmão, que é Jerusalém, que é o povo judeu. Eles não queriam, e por isso Deus, então, depois de 2000 anos, aí chutando, 2000 anos, Deus diz: chega, o limite da minha misericórdia com vocês acabou, e eu irei trazer todo o desprezo, pequenez e extermínio sobre vocês. Pois bem, dos versos de número 1 até o versículo de número 10, onde nós já pregamos, o foco estava naquilo que Deus iria fazer a este povo. O foco estava naquilo que Deus iria fazer a este povo, todo o juízo que Deus derramaria sobre eles. Mas a partir do versículo de número 11 até o versículo de número 14, Obadias, profetizando pelo Espírito Santo, ele muda o tom da sua profecia e começa a dizer agora como é que isso aconteceria e quais eram os motivos do porquê Deus iria julgá-los. De novo eu falo isso aos irmãos, é óbvio que quem peca sabe que pecou. Os edomitas sabiam aonde estavam errando, mas Deus, ele vai trazer esses problemas, esses pecados à tona, nesses autos do processo, para que eles, de fato, ficassem claro a eles oficialmente o porquê Deus estaria julgando-os, e também para a nossa compreensão. Lá em Romanos 15, a partir do versículo 4, tem uma palavra muito gloriosa para a igreja do Novo Testamento, dizendo que tudo que foi escrito anteriormente, isso é, todo o Antigo Testamento, foi escrito para que nós pudéssemos aprender aquilo que foi escrito. Então, nós observamos o Antigo Testamento, tiramos lições importantes do Antigo Testamento e aplicamos na nossa vida cristã diária. Amém? Apenas relembrando os irmãos, então, dos versos 11 a 14, nós temos as motivações que levaram Deus a trazer juízo sobre Edom. E nós falamos de algumas na semana passada. A primeira delas, nós falamos que eles não reconheceram Jerusalém como irmãos. Eles não conseguiram reconhecer Jerusalém como irmãos. Eles realmente tiraram da mente deles que existia qualquer ligação familiar. Eles simplesmente não queriam reconhecer isto. Segundo, também nós falamos no versículo de número 11, e prestem bastante atenção que isso vai fazer bastante sentido para o sermão de hoje. Falamos na semana passada também uma segunda lição importante, que é o lugar em que nós estamos, de acordo com algum momento específico, fala muito de quem nós somos, porque o versículo 11 diz: no dia em que, estando tu presente, está vendo aí o texto? E aí, isso demonstra que o fato de nós estarmos em lugares específicos, em eventos ou momentos específicos, fala muito a respeito de quem nós somos, muito do nosso caráter e da nossa natureza. Nós trabalhamos rapidamente aqui falando, na semana passada, dizendo que Edom não estava nos momentos bons com o povo de Deus. Eles não se alegravam com o povo de Deus, mas no dia em que eles foram invadidos, lá eles estavam. Lá eles estavam, demonstrando o seu caráter. Então falamos desse ponto que é importantíssimo para a compreensão do texto. Também é dito no final do versículo de número 11, que eles se pareceram como qualquer um dos inimigos. E eles fizeram isso porque, de fato, eles odiavam os judeus. Eles entraram e se tornaram como um deles, demonstrando a sua característica pecaminosa. E no versículo de número 12,
é dito que a alegria deles era uma alegria que trouxe juízo sobre a vida deles, porque eles se alegraram. Diz no versículo 12: mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu, o quê? Irmão, o dia da sua calamidade, nem ter se alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. E aqui fica claro que Deus entendia que essa alegria, que é uma alegria impura, uma alegria que deseja o mal, é algo que Deus se lembra e trará juízo, ou como trouxe, juízo sobre todo Edom. Amém, irmãos? Agora nós vamos começar a entrar no versículo de número 13, e se os irmãos perceberam na leitura, parece que é muito parecido com o versículo de número 11. Parece que ele está falando da mesma coisa. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da tua calamidade, não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da tua calamidade, nem ter lançado mão dos seus bens no dia da sua calamidade. Mas, quando nós prestamos atenção no versículo 13, existe uma outra motivação que Obadias está profetizando, está proferindo para o povo de Edom. E é justamente isso que eu quero trabalhar com os irmãos hoje, tanto o verso 13 como o versículo 14. Amém? Todos entendidos para que a gente possa partir do texto, todo mundo entendendo? Ok, versículo 13, em primeiro lugar, já de início, primeiro lugar. A primeira lição clara que nós temos no versículo 13 é: não tire vantagem do próximo no dia da sua calamidade. Não tire vantagem do próximo no dia da sua calamidade. No verso 11, já nos era dito, início do verso 11, no dia em que, estando tu presente, verso 13, diz: não devias ter entrado pela porta do meu povo. Parece algo semelhante, mas não é. O verso 11, ele foi proferido por Obadias, na ação do Espírito Santo, para mostrar o caráter e a natureza de Edom. Aliás, o 11 e o 12 estão mostrando o caráter e a natureza dos edomitas. O verso, ou os versos 13 e 14 estão denotando as obras praticadas por eles. Uma coisa é demonstrar o caráter. O outro, agora, é isso ser manifesto em obras. No verso 11, eles estavam presentes, estavam querendo ver. Mas no verso 13, eles entraram em Jerusalém, coisa que eles não faziam. E eles entraram, agora mostrando a sua impiedade. Então, precisa ficar claro a diferença entre os versos 11 e 12, 13 e 14. Versos 11 e 12, mostrando a sua natureza, o seu caráter. Versos 13 e 14, mostrando as suas obras. E o texto do versículo 13 inicia exatamente dessa maneira: não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Aqui o texto está falando muito mais do que apenas a presença dos edomitas dentro de Jerusalém, dentro dos portões do povo de Deus. Os irmãos que acompanharam aqui a exposição de Neemias sabem que havia 12 portões. Esses portões foram invadidos, arrebentados. Eram portões que estavam ali, de alguma forma, guardando Israel, guardando Jerusalém. E eles simplesmente são arrebentados pelos babilônicos. E quem entra na cidade não é apenas os babilônicos. Os edomitas vê o que estava acontecendo, estava presente na invasão, e agora eles fazem parte da invasão. E a pergunta é: por que é que eles estão lá? Porque não é uma questão só de presença. A presença, eles já estavam no verso de número 11. Mas eles entraram em Jerusalém, porque no dia da calamidade do seu irmão, Jerusalém, Judá, eles queriam se apropriar da terra e da cidade. Lembram-se da história? Vocês se lembram da discussão? Tudo o que é de Israel, diz os edomitas, era para ser meu.
Todas as bênçãos e tudo que Israel possui era para ser nosso, diz os edomitas. Aliás, essa é a grande questão que resolveria o problema. Quando eles conseguem ver Babilônia invadindo Jerusalém, juntamente com Babilônia, numa aliança terrível. É evidente que eles eram extremamente fracos perto de Babilônia. Eles não foram necessariamente com o poder de guerra, eles foram entendendo que Babilônia vai querer levar, pelo tamanho do império, naquele momento da história, vai querer levar todos de Judá para a Babilônia. E foi o que aconteceu, 70 anos de cativeiro. Isso daqui agora é nosso. Porque isso daqui, na mente deles, é o nosso direito. Isso era para ser nosso o tempo todo. A região geográfica, a cidade, tudo que tem nela, todos os bens, todos os animais, tudo que foi construído, isso daqui é nosso, foi roubado de nosso pai Esaú. Aqui demonstra claramente, que eles tinham problemas seríssimos, nesses 1.500 a 2.000 anos de cobiça, de cobiçar aquilo que não era deles, O versículo 13 é o Senhor dizendo: eu me lembro do que vocês fizeram. Vocês cobiçaram aquilo que não era de vocês. E vocês invadiram um lugar, tomaram um lugar, quiseram tomar um lugar que não era de vocês. Porque toda a nação, inclusive a região geográfica de Israel, quem deu para o povo judeu foi o próprio Deus. Deus havia dito: Abraão, eu vou te levar para uma terra, eu te darei uma terra, para você e para os descendentes, que mana leite e mel, Canaã. E isso foi mudando com o nome, e agora era Jerusalém. A capital já existia, tudo estava funcionando. Mas os edomitas olhavam não apenas para os seus irmãos com ódio, mas com cobiça por aquilo que era deles. E agora eles estão invadindo para povoar a cidade que não é deles, para tomar conta de um ambiente que não é deles. A cobiça está agora sendo realizada na prática. Só tem um problema. Deus estava presente ali. Deus está sempre presente. E o ato dos edomitas em entrarem pelas portas, diz o versículo 13, entrarem pelas portas do povo de Deus, e Deus começa aqui trazer aqui algumas declarações muito fortes, quando ele diz assim: não devias ter entrado pela porta do meu povo. Vocês não são. É do meu povo. Vocês não são o meu povo. Vocês não deviam ter cobiçado aquilo que eu dei ao meu povo. Vocês não deveriam abrir as mãos e encher as suas mãos daquilo que é do meu povo. Deus é muito claro em dizer isso. Deus abominou esse ato de Edom, de querer tirar vantagem por conta da sua cobiça do próximo no dia da sua calamidade. Deus não deixará impune homens e mulheres em qualquer lugar deste mundo, em qualquer época e era, que tira vantagem de alguém, principalmente na sua calamidade. Para a cabeça de muitos, e tristemente eu falo isso, principalmente dos brasileiros, eu nem falo dos crentes, eu falo dos brasileiros em si. Tudo para o brasileiro é assim: uma oportunidade, cuidado com isso. Cuidado em você tirar de alguém algo, da simplicidade de alguém, do sofrimento de alguém, da dor de alguém. Cuidado com os contratos não serem bons para ambos os lados. Deus se lembra disso. Eu quero trazer aqui alguns textos que vai reforçar isso que
Obadias está falando, e nós vamos caminhar muito pelas Escrituras hoje, irmãos, e eu quero que os irmãos leiam e entendam a força daquilo que Obadias está pregando. Tudo o que Obadias está falando ao povo de Edom, tudo tem base bíblica. Tem base bíblica. Abram, por favor, no profeta Jeremias. Jeremias capítulo 17, e deixa marcado Obadias aí que a gente vai voltar, hein? Profeta Jeremias, capítulo 17, e nós vamos ver Deus falando que o pecado é um pecado que ele engana e destrói. São os resultados do pecado. Abrindo em Jeremias, capítulo 17, possivelmente, na sua Bíblia, está aí como título, o pecado engana e destrói. Olha o que ele vai falar daqueles que gostam de tomar vantagem por causa da cobiça e daqueles que tomam algo que não é seu. Apenas para encurtar o texto, versículo de número 11. Jeremias, capítulo 17, versículo 11. Abriram? Olha como diz, olha o que é dito pelo próprio Deus. Como a perdiz, perdiz é uma ave, tá, irmãos? Como a perdiz, que choca ovos, que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias, a deixará, e no seu fim será insensato. Sabe quem está falando isso aqui? Jeová. O nosso Deus Todo-Poderoso. Assim como a perdiz, que às vezes ela fica meio maluca e rouba, ela faz isso, os ovos de pássaros alheios, choca os ovos, que ela tem um cuidado porque ela pega para ela. Nasce os passarinhos, esses pássaros crescem e reconhecem que tem algo estranho, dizendo, não pode ser minha mãe. Não faz muito sentido. E as deixa, dizendo, viu, tchau, não tem nada a ver com você. Em algum momento dos dias do indivíduo que gosta de só levar vantagem, está no texto, leia, no meio de seus dias, Deus fala, em algum momento da sua história, em algum momento da sua vida, acontecerá algo, que essa riqueza irá se esvair. E sabe como você vai ser lembrado no fim dos seus dias? Um louco. Um louco, um insensato. Porque isso não se faz. O que Obadias está profetizando está em perfeito acordo com o que Deus já havia profetizado por meio de Jeremias. Queridos, o que é seu, é seu. O que é dos outros, é dos outros. Nós não temos, como crentes em Jesus, nós não temos a autoridade para cobiçar aquilo que não é nosso. Nós não temos essa autoridade. Deus proíbe esse tipo de pensamento. E por causa da força da cobiça, da concupiscência da carne que ainda está em nós, ai de nós, se nós, de alguma forma, tirarmos vantagem do outro. Deus não permite isso. Deus não permite isso. E aqui, a cobiça e a vantagem não deve ser apenas entendida como bens materiais. Pode ser bens, pode ser a honra de alguém. Quantas pessoas vivem debaixo da honra de outra pessoa? Deus não permite isso. Deus nunca permitiu isso. A honra é a quem honra. Honra a quem honra. Quantas vezes os fariseus tentaram surrupiar para si a honra de Abraão? E Jesus, em rosto, disse a eles, vocês me adoram somente de lábios, eu conheço vocês. Ai destes,
Mas não é só os bens e a honra. Ai daqueles, e agora uma palavra direta para a igreja de Jesus, que tentam roubar, pegar, se apossar, tirar vantagem do ministério de alguém. Deus também não permite. Paulo sabia disso com tanta clareza que ele escreve sobre isso. Abram, por favor, em Romanos, capítulo 15, e vamos perceber um pouco do temor de Paulo, para não tirar a vantagem e não querer tomar aquilo que é do outro no ministério. Sabe quem está falando isso? Paulo, não é qualquer um. E ele fala isso doutrinando a igreja no poder do Espírito Santo. Em Romanos capítulo 15, a partir do versículo 14, eu quero ler com os irmãos, para vocês entenderem todo o contexto e como ele termina essa perícope em que ele está escrevendo. Como termina esse pequeno texto, é uma perícope, né? Que ele está escrevendo. Ele diz, a partir do versículo 14, explicações de Paulo. Depois dele ter falado de toda a carta de Romanos, falando de todas as doutrinas, desde o capítulo 1, capítulo 2, entra em assuntos difíceis, capítulo 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ele chega no 15, aí versículo 14, ele vai trazer algumas informações, meio que concluindo a carta aos Romanos. E ele começa a dizer no versículo 14, capítulo 15, verso 14, e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Interessante, ele falou isso depois de ter batido bastante neles, né? 15. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus. Ele está falando agora do ministério dele. Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. O que ele está dizendo? Eu quero ir pregar o evangelho no meio de um povo ímpio. Deus faz arder o meu coração para eu pregar o evangelho a pessoas ímpias, para que elas se convertam. E aí ele diz, ainda no final do versículo 16, para que a oferta deles, isso é o louvor, a adoração deles, sejam aceitáveis, porque eles foram transformados, santificados pelo Espírito Santo. Ou seja, eles se converteram. Verso 17, tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio para conduzir os gentios à obediência por palavras e por obras. Isso é interessante. Irmãos, eu não estou indo no meio dos ímpios para contar piada, como existem alguns pastores que fazem, para se divertir ou para turistar. Eu vou lá para pregar o evangelho. Meu trabalho é sério, ele está dizendo. Eu tenho um compromisso com aquilo que Deus me chamou. Ele deixa isso muito claro. Muito claro. 19. Por forças de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, percebe como ele chama a testemunha da terceira pessoa da Trindade no ministério dele? De maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo, presta atenção, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Sabe o que é isso? Eu não sou o único apóstolo. Aonde Deus colocou Pedro, é Pedro que prega. Aonde Deus mandou João, é João que prega. E onde Deus me mandou, sou eu que prego. Eu não vou ficar fazendo cortesia com o chapéu dos outros e nem pescando em aquário. Isso é ética. Porque ele sabe que isso pode ser considerado uma cobiça e querer tomar algo que não é dele. Aquela região em que Deus enviou Pedro, é Pedro. Eu não vou pregar em nenhum lugar em que o fundamento já foi posto. Eu sei o porquê Deus me chamou e para quem eu pregar. Cuidado com pregadores que gostam de ficar pregando e pescando em igreja.
Se ele é verdadeiramente um pastor, ele vai tentar pregar o evangelho para os que não o conhecem. E a igreja dele se encherá por causa da graça de Deus, e não por causa de varinha de pescar, de pessoas incompetentes que não sabem pregar o evangelho. Está escrito no texto, não sou eu falando. Eu não vou pregar em fundamento alheio. Isso é ética. Isso é saber que eu não posso tirar vantagem de gente que já está pregando há 20, 30, 40 anos numa igreja, e eu simplesmente vou lá e quero pegar o povo, desconsiderando todo o trabalho de alguém, desconsiderando o trabalho de Pedro, de João, desconsiderando o trabalho de Tiago. Isso mostra o caráter de um verdadeiro ministro. Está no texto. Está no texto, irmãos. Quando Obadias, vamos voltar lá por gentileza, quando Obadias diz no versículo 13, não devias ter entrado na porta do meu povo, no dia da sua calamidade. A condenação está demonstrada, em que eles estão quebrando, Edom está quebrando o 10º mandamento. Não cobiçarás, não cobiçarás, não cobiçarás. Ainda mais no dia da fraqueza, da derrota, do fracasso, do tropeço de alguém. Não ganhe vantagem em cima de ninguém. Abram em Êxodo, precisamos ler o texto bíblico para confirmar isso. Em Êxodo capítulo 20, versículo de número 17. Êxodo 20, versículo 17, é o 10º mandamento. Não, o que, irmãos? Cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo do teu próximo, nem a tua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento. E aqui vem o segredo: nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Não é necessariamente os bens, mas aquilo que Deus deu a ele de bênçãos. Não é seu, é dele. É dele. É dele. Como Deus entende isso na prática? Provérbios 11. Olha o que é dito em Provérbios 11. Versículo de número 1 apenas. Provérbios 11, versículo de número 1 diz: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Agora na tradução do pastor Rodolfo. Balança que é falsa e pende para um lado ou para o outro propositalmente, traz a ira de Deus sobre você, mas aquele que é reto em equidade traz prazer ao coração de Deus. Claro como a luz do meio-dia. Cuidado em não cobiçarmos, cuidado em não tirarmos vantagem do próximo, principalmente no dia de calamidade. Deus se lembrou da cobiça de Edom. Deus se lembrou de Edom querer tirar vantagem do seu irmão. E Deus trouxe juízo por causa disso. 2 motivos claros do porquê Deus trouxe juízo sobre Edom. Ainda no versículo de número 13, lá em Obadias, tem uma outra informação. No final do versículo 13 diz, aliás, no início e no final, vamos ler no início mesmo. Não devias, versículo 13 de Obadias, não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. No dia da sua calamidade. Por 3 vezes, no mesmo versículo, essa expressão aparece. Olha aí, no dia da sua calamidade. Depois continua, tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, segunda vez. Nem ter lançado mãos de seus bens no dia da sua calamidade, terceira vez.
O profeta expressa com intensidade a ação monstruosa com que os babilônicos destruíram o povo de Deus. E como Edom estava presente nessa monstruosidade. Queridos, tudo aquilo que for uma ação monstruosa, sem equidade, sem justiça, e feita simplesmente pelo mal, que é o que aconteceu aqui, Deus abomina. Conselho bíblico ao teu coração e ao meu coração: nunca faça parte de momentos monstruosos. Nunca faça parte de momentos que não fazem parte ou não traz a equidade, que não traga algo para a glória de Deus. Deus vai se lembrar disso. Deus vai se lembrar disso. Em nenhum momento a entrada de Edom nos portões de Jerusalém foi um momento em que eles fizeram algo para o bem maior. Nunca foi para o bem maior. Nunca foi feito o que Edom fez para a glória de Deus. Foi feito para a sua própria glória. Foi feito para a sua própria glória. Eles estavam fazendo aquilo que era mal. Existia uma motivação para eles estarem fazendo isso. Deus já havia também falado sobre essa motivação. Abram, por favor, no profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel, no capítulo de número 13. E o profeta Ezequiel, deixa eu já falar isso aos irmãos, no capítulo 13, o Senhor vai repreender os falsos líderes e os falsos profetas aqui no texto de Ezequiel capítulo 13. O foco principal do texto é falando que eles profetizavam mentiras, tá? Profetizavam mentiras. Mas eu sei que os irmãos já estão bastante calejados com falsos profetas e sabem que existem muitas mentiras pregadas por esses falsos profetas. Mas o ponto que eu quero que os irmãos prestem atenção não é necessariamente do ato desses falsos profetas fazerem ou trazerem falsas profecias, porque isso está muito claro no texto. Eu quero que vocês encontrem a motivação do coração deles, do porquê que eles entregavam falsas profecias. E nós vamos aqui achar o problema também de Edom, e que pode ser também o seu ou o meu problema, e que o Senhor nos livre disso. Vamos tentar entender o texto e ver qual é a motivação? Que é falso o que eles estão fazendo, é claro. Mas por que eles fazem isso? Então vamos ler. Desde o versículo de número 1, a gente vai até o versículo de número 7. Diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo, veio a palavra de Deus ao profeta Ezequiel, profeta legítimo. Filho do homem, é a maneira como Deus trata aqui Ezequiel. Profetiza contra os profetas de Israel. E aqui é um problemão. Porque ele não está falando dos profetas ou sacerdotes de religiões pagãs. Está falando de falsos profetas no meio do seu povo. No meio do seu povo. Pastor, então é possível ter falsos profetas no meio do povo de Deus? Sério? Óbvio. Óbvio. Né? Então, diz isso aos profetas de Israel, que profetizando, exprimem, como dizem, o que lhes vem do coração. Ouvi a palavra do Senhor. Eles estão mentindo, isso vem do coração deles. Mas eles falam, olha, é a palavra do Senhor. Verso 3, assim diz o Senhor Deus, ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito, sem nada ter visto. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre ruínas. Raposas gostam de roubar o que ficou dos destroços, né? Não subsiste as brechas, nem fizestes muros para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja no dia do Senhor. E outra, tem uma reclamação agora aqui contra o povo. Vocês são o meu povo, Israel, e vocês nunca se cercaram os seus muros. Isso aqui é uma metáfora. Como é que vocês conseguem deixar raposas entrarem no meio de vocês? Muitas vezes vocês colocam no púlpito.
Então aqui Deus está criticando o povo. Ele começa criticando o profeta, aí ele para de criticar o profeta, ele olha para o povo e fala assim: e aí, vocês não vão fazer nada? Sério que vocês vão dizer, nossa, que homem abençoado, que homem de Deus, hein? Só está falando asneira. Não tem compromisso com a minha palavra. Fala do seu coração e você dando glória. Como que vocês não fecharam as brechas da sua fé? As brechas da ortodoxia cristã, as brechas do conhecimento do evangelho, e deixa qualquer um profetizar. Então Deus está pegando no pé dos falsos profetas, mas também está pegando no pé da igreja. E ele continua. 6. Agora ele voltou a falar dos profetas, dos falsos, né? Tiveram visões falsas e adivinhação mentirosa os que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e esperam o cumprimento da palavra. Não tivestes visões falsas, e não falastes adivinhação mentirosa, quando dissestes, o Senhor diz, sendo que eu tal não falei. O que ele está dizendo aqui? Que a motivação, de acordo com o versículo de número 2, vem-lhes do coração. O que é isso que Deus está falando por meio do profeta? A vaidade. A vaidade. Eu não sei se algum irmão aqui já teve o prazer, vocês vão falar, pastor, está louco, está falando de prazer, né? Mas é um prazer de ter assistido o filme, é só filme, tá, irmãos? Só filme, calma. O Advogado do Diabo. É um filme sensacional, para quem entende. Não tem nada de teologia, é um filme. Bom, se você não assistiu, agora eu vou contar um spoiler que não vai mudar muita coisa. E no final do filme, aliás, a última frase do filme, Advogado do Diabo, o diabo aparece no personagem de Al Pacino, e ele diz, a vaidade é o meu pecado preferido. Por que ele falou isso? Vocês assistam o filme. Mas, isso é fato, a vaidade é algo que destrói o homem. Em nenhum momento Edom colocou a mão na consciência para dizer, como pode a gente por 1500 anos estar brigando? Uma briga de nossos antepassados, que olha, já nem os ossos existem mais, é 1500, 2000 anos atrás. É a mesma coisa que você hoje está comprando uma briga de um fariseu da época de Jesus, há 2000 anos atrás, não faz o menor sentido. Por que é que eles não fizeram isso? A vaidade. Por que os falsos profetas profetizam mentiras, coisas do seu coração? Porque eles têm uma vaidade. Eles querem ser reconhecidos. Eles querem ser vistos. Não sou eu que estou falando isso, é a palavra de Deus. Cuidado com a vaidade. Deus se lembrou da vaidade de Edom e trouxe juízo sobre eles. E esse é o terceiro motivo do culto de hoje. Entendem, irmãos? Segunda lição, voltando para Obadias, ainda no versículo de número 13. Não devia ser entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. E continua o versículo 13. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade. E novamente nós vemos a expressão no dia da sua calamidade. É bem verdade que no versículo de número 11 é dito que eles não deveriam ter tido prazer no dia do seu irmão, verso 12, prazer no dia do seu irmão. Não é a mesma coisa que está escrito no versículo 13. Ele está dizendo, tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal. Porque o foco agora não é necessariamente Jerusalém. O foco é o prazer pela maldade. Uma coisa são os edomitas, que já é muito ruim, ter sentido satisfação e alegria na destruição do próximo. E nós pregamos isso na semana passada. Outra coisa é, eu me satisfaço com a maldade. Eu me satisfaço com aquilo que é mal.
A minha alegria é naquilo que é ruim, pecaminoso, e é como Edom vivia. Queridos, vocês podem até não acreditar, mas esse mundo, há milhões, centenas de milhões de pessoas que amam o mal. Tudo aquilo que é indecoroso, pecaminoso, perverso, doentio, eles amam. Eles amam. E se precisarem fazer, para manterem a sua satisfação por esse prazer e desejo maligno, eles irão fazer. Eles se alegravam, eles tinham um prazer no dia de seu mal. Ele gostava. Isso não é somente se alegrar com a destruição de Jerusalém pontual, é se alegrar com o modo como ela foi destruída. Não é simplesmente tirar sarro porque eles foram invadidos, é se alegrar com a crueldade com que os babilônicos fizeram isso. Tem pessoas que amam o mal. E a palavra de Deus tem um alerta muito grande para a nossa vida cristã quanto a isso, porque o DNA de Adão que existe em nós, ainda muitas das vezes vai querer levar nós a amarmos o mal. Infelizmente ainda não estamos livres totalmente da presença do pecado. E ele pode surgir em nós, e existem textos bíblicos claros com relação a isso. Tem um texto maravilhoso, curto, rápido, mas extremamente eficaz, está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, na parte final do capítulo, 1 Tessalonicenses capítulo 5, Paulo ele vai encerrar essa maravilhosa carta, 1 Tessalonicenses é maravilhosa, e ele vai encerrar essa carta dando conselhos práticos para a igreja, que a igreja não pode esquecer. Conselhos práticos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, principalmente a partir do versículo de número 16. 1 Tessalonicenses 5,16. Olha o que o Senhor trabalha a respeito do mal. Posso ler? Paulo então começa a trazer uma série de conselhos para a igreja. O primeiro conselho, versículo 16. Regozijai-vos sempre. Isso daqui já é uma dificuldade, porque ele já está dizendo que a alegria não é estado de espírito, a alegria é doutrina. Não vou entrar nesse ponto agora. 17. Orai sem cessar. 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 19. Não apagueis o espírito. 20. Não desprezeis as profecias, deixando claro que as profecias se referem ao Antigo Testamento que tinha profetizado aqui quando Paulo escreveu. 21. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você vê, julgue estas coisas. Versículo 22. É o último conselho para encerrar. Abstende-vos de toda forma de mal. Paulo não está dizendo para nós nos abster apenas de obras más, qualquer forma, qualquer aparência, alguma tradução deve estar escrito assim, qualquer aparência do mal. Se parece mal, se parece algo que é inconclusivo com o Evangelho, não faça. Abstende-se disso. Nós somos separados. Nós somos separados. Na carta aos Romanos, capítulo 12, não precisa abrir, eu cito, Paulo também diz, irmãos, não pagais o mal com o mal, antes pagai o mal com o bem. Não é permitido ao crente agir com maldade. Não é permitido de forma alguma ao crente agir com maldade, porque eles estavam amando o mal. Amando o mal. Isto não. E Paulo também vai dizer algo impressionante. Nós não fazemos o mal, não é porque a gente está obedecendo uma cartilha,
daquilo que Deus nos deu. Isso é bom, isso é ruim, então se Deus falou que é ruim, eu não faço. Paulo está falando, não, isso é coisa de criança. Nós não praticamos o mal porque nós somos transformados por Cristo, independente da circunstância ou das pessoas. Abram em 2 Coríntios, capítulo 13, vamos ver esse texto? 2 Coríntios, capítulo 13, é o último capítulo de 2 de Coríntios. E os irmãos bem sabem que a carta de 2 de Coríntios, quem estava presente nas exposições de 2 de Coríntios, sabe que é a carta mais pessoal do apóstolo Paulo, porque ele se abre, ele está extremamente triste, ele está extremamente nervoso com a igreja, ele está irado com a igreja estava dando muito trabalho, ele estava muito cansado. E então ele vem numa pegada bem diferenciada, sendo bem rústico, bem bravo com a igreja, firme com a igreja. E no capítulo 13, Paulo, ele diz, olha, eu não estou aí com vocês, mas eu estou doidinho para ir. Porque se eu encontrar vocês nessa situação que vocês estão falando comigo agora por carta, que estavam sendo até desrespeitosos com Paulo por carta, ele fala assim, eu não vou perdoar vocês. Não é que ele não vai perdoar de coração, não é liberar o perdão. Ele está dizendo assim, aí a gente vai ver homem a homem falando junto. Fala isso na minha cara. Paulo está falando isso. Paulo, para vocês verem como tiraram a paciência de Paulo. Vocês não lembram de Neemias? Que fez todo o muro, trabalhou tudo, voltou lá para ajudar o rei. Quando voltou, viu que o pessoal estava dando errado, ele falou, pulei na cabeça, arranquei os cabelos. Porque tem hora, irmãos, que é só Jesus na vida do líder. É só Jesus. Então, Paulo aqui está extremamente nervoso. E eles estão dizendo o seguinte, Paulo, olha só, Paulo fundou a igreja, ensinou o evangelho, instruiu teologicamente, fez deles cristãos naquilo que compete ao ministério humano. Aí eles olham para Paulo e falam assim, você é um falso pastor, você é um falso apóstolo. Aí no versículo de número 7, ele traz uma orientação dizendo assim, 2 Coríntios 13, 7, estamos orando a Deus, para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. O que ele está dizendo? Vocês têm que fazer, eu estou orando para que Deus não permita que vocês façam o mal, que vocês cometam o mal, não para que vocês fiquem bonitinho na foto, e todo mundo achando, ou que as pessoas olhem para nós e falem, nossa, que pastor maravilhoso que essa igreja deve ter, para que pareçamos aprovados. Não. Vocês têm que fazer o bem independente disso. Porque o evangelho chegou até vocês. Mesmo que nós venhamos parecer reprovados diante de Deus, se você ouviu o evangelho, o crente é você. O teu cristianismo não está baseado em nenhum irmão e nenhum pastor. O teu cristianismo está baseado na palavra de Deus. Na palavra de Deus, é isso que ele está falando. Mesmo que vocês tenham a gente como desaprovados, como pessoas que não têm absolutamente nada para contribuir, como reprovados, vocês precisam fazer o bem, porque o evangelho chegou até vocês. Isso mostra a individualidade da salvação e do compromisso com Deus. Lembra de domingo, quando eu pregava? A santificação ela é real e ela é individual. É disso que Paulo está tratando. É disso que Paulo está tratando. Ele ainda continua dizendo, vamos lá para Obadias, versículo de número 13, tenham fé, não vamos terminar, irmãos. Final do versículo 13, nem ter lançado mão de seus bens no dia da sua calamidade. Nos versos, na parte primeira do verso 13, nós já vimos que o povo cobiçou, tirou vantagem, amou o mal, e agora eles roubaram. Agora, de fato, eles tomaram para si aquilo que não era deles. E nós temos aqui uma lição importantíssima em terceiro lugar, a apropriação indevida. Cuidado em você se apropriar indevidamente daquilo que não é seu. Diz o versículo 13, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da calamidade. Eles roubaram os utensílios, roubaram as casas, roubaram o lugar, eles tomaram para ele, agora eles pegaram, é de minha posse, ninguém nos tira daqui. E Deus está vendo. Deus está vendo. E a ira de Deus está porque eles quebraram agora o 8º mandamento.
Percebe que os mandamentos de Deus estão muito claros no juízo de Deus? Deus nos julgará pelos mandamentos, pela lei. É óbvio. Não roubarás. E é justamente o que eles estavam fazendo. Agora, queridos, deixa eu falar uma coisa aos irmãos. Quando o Senhor nos deu os 10 mandamentos, Ele não nos deu para que nós interpretássemos os 10 mandamentos de forma muito simples e singela, só o que está escrito ali. Toda a lei de Moisés, ela parte dos 10 mandamentos. Todas as leis que nós chamamos na teologia de leis secundárias, aquilo que está em Êxodo, aquilo que está em Levítico, todas elas saem dessas 10 principais leis que nós chamamos de decálogo. Decálogo é 10 mandamentos. Tá? Então, sai desses mandamentos. Quando Deus está falando, sem se aprofundar muito, quando Ele diz o 8º mandamento, por exemplo, não roubarás, Ele não está falando simplesmente do ato de você chegar até alguém e forçar alguém a te dar algo que é dele. Me passa seu relógio, por exemplo, seu celular. E também não está falando do furto, que é sem você agredir ninguém, você simplesmente de forma escondida. Não. Ele está falando de muito mais. Deus está defendendo uma vida em sociedade. Quando se fala de não roubarás, a primeira coisa que Deus está defendendo é a proteção à propriedade. Deus defende a propriedade privada. Por isso que nós somos contra qualquer tipo de governo que vem com uma frescura, querendo que a gente abra mão de nossa propriedade privada. Isso é pecado diante de Deus. Vamos dividir. Por favor, começa com você. Você nunca vai ver isso. Porque nem os que pregam isso, creem nisso. Nem eles creem nisso. Só bobo que não vê, irmãos. Deus defende a propriedade privada. É por isso que no 10º mandamento ele diz assim, você não pode cobiçar nada, nem o que ele tem, nem a esposa, nem a casa, nem os empregados, nem os animais. Isso é propriedade privada. Segundo, ele fala, quando não roubarás, ele está falando, tenha respeito com o próximo. É dele. Terceiro, ele nos alerta a necessidade e a virtude do trabalho, no não roubarás. Quarto, ele nos ordena a não ter preguiça, que é um pecado. Quinto, ele nos ordena a honestidade. Então, quando a gente olha os mandamentos, tem algo muito maior do que apenas falar, Deus falou para não roubar. Não, é tudo isso. Proteção, propriedade, respeito ao próximo, o trabalho, a não preguiça, a honestidade, e assim por diante. Existem alguns elementos que formam o decálogo. Para a verdadeira interpretação, qualquer ato de pessoas que vier roubar ou furtar, agora falando mais de forma ocidental e de acordo com o Código Penal brasileiro, existe uma diferença entre roubar e furtar. O roubar é ter agressão, apontar uma arma para alguém, o furto é nas escondidas, sem ninguém ver. Qualquer ato desse é pecado contra Deus. Deus se lembrou dos roubos e do furto de Edom, e Deus se levantou para julgá-los. Vocês percebem como Deus é detalhado em perceber pecados? Porque para nós seria mais ou menos assim, Edom pecou, o que ele fez? Não, entrou lá, bagunçou tudo lá, destruiu e tirou sarro, pronto, pecado. É uma verdade. Deus não vê assim. Deus ele vai julgar pecado por pecado, violação da lei dele por violação da lei dele, violação da lei dele. É por isso que nós precisamos de Cristo. Nós não conseguimos guardar a lei toda. Por isso precisamos de Cristo. Quarto e último lugar. Verso 14, vamos ler? E aqui eu quero que os irmãos entendam bastante o que eu queria dizer. Verso 14. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Em quarto e último lugar, no dia de hoje, eles se tornaram assassinos de homens de bem. Assassinos de homens de bem. Vamos recapitular? Cobiçaram, tiraram vantagem, amaram o mal, terceira lição. Quarta, eles roubaram uma apropriação indevida. E agora, no verso 14, se tornaram assassinos de homens de bem.
O que Deus está falando? No momento em que Babilônia entra em Jerusalém, destruindo todas as coisas, uma parte de Edom vai lá para dentro, roubar, surrupiar. Uma outra parte vai ficar nas esquinas, nas estradas, nas encruzilhadas das estradas, que eram tudo de terra naquela época. Jerusalém, a gente está falando de antes de Cristo. E eles ficavam escondidos. Quando eles percebiam um judeu desesperado, correndo para salvar a sua própria vida, e esse judeu estava passando a encruzilhada, eles pulavam na frente desse judeu e matavam. Está no texto. Para exterminares os que escapassem. E quando eles queriam fazer bonito, eles faziam algo terrível. Quando eles viam outro judeu passando, eles falavam assim, não mata não, não mata não. Quando ele passar, a gente prende ele. Quando o judeu passava, eles pulavam na frente, amarravam o judeu e levavam de volta para dentro dos muros de Jerusalém e entregavam eles ao Império Babilônico. Está aqui, ó. Nem ter entregado os que lhes restassem no dia da sua angústia. Olha, uma cortesia nossa de Edom, ok, babilônicos? Lembre-se de nós, ó, uma cortesia nossa, um judeu bonitinho aqui para você. Estava tentando fugir, olha que desgraçado. Em ambas as situações, eles são homicidas. Homicidas diretos quando matavam na encruzilhada e homicidas indiretos, mas tinham parte na morte desses quando entregavam eles para o império. E aqui eles quebram um outro mandamento. O sexto agora. Não matarás. Mas como é que nós podemos e devemos aplicar esse mandamento em nossas vidas? Eu sei, a forma mais simples é, a gente não assassina ninguém, pastor. Glória a Deus por isso, isso é muito bom. Continuem assim. Mas não é só disso que Jesus está falando. Não é só disso que Jesus está falando. Então, eu quero chamar a atenção aqui para uma compreensão da visão de Deus sobre os 10 mandamentos. E vou fazer isso de uma forma muito rápida com vocês. Ok? Presta atenção. É muito comum nós vermos nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, principalmente nos 2 primeiros, Mateus e Marcos, Jesus citando, explicando e defendendo os 10 mandamentos. É muito, muito comum nós vermos isso. Ó, vindo da memória aqui, rapidamente, Mateus 19, passagem do jovem rico. Jesus está andando, vem o jovem rico, andando, e fala, bom mestre, Jesus já dá uma daquela, porque bom é meu Pai que está no céu. Tem um porquê ele está falando isso. Aí ele diz para Jesus, achando que vai ganhar Jesus na conversa. E ele diz, Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? A resposta objetiva de Jesus, guarde os mandamentos. Decálogo. Ele está citando. Às vezes a gente não percebe que Jesus o tempo todo está citando os 10 mandamentos. Guarde os mandamentos e você achará a vida eterna. O menino, na sua arrogância, diz, quais deles? Tipo, manda. E Jesus cita, e ele começa a citar a partir do 6º mandamento. Ele diz, não matarás, não adulterarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não usará o nome de Deus em vão. E o menino olha para ele, aquele jovem, e diz, olha, eu já faço e cumpro todos estes. Bom, então faço agora aquilo que você aprendeu com eles. Mas eu não quero entrar muito agora, porque o restante do texto vai focar no jovem. Eu quero focar em Jesus, que ele cita com clareza os 10 mandamentos. Ele explica, ele defende. Outra citação aqui, Mateus capítulo 5, versículo 17. Aliás, abram lá, Mateus 5, 17. Mateus 5, 17. Olha que Jesus, de novo, ele vai citar os mandamentos. Isso é muito comum na vida de Jesus, no ministério de Jesus. Mateus 5, 17. Acharam aí? Olha o que ele diz. Não penseis que vim revogar... Isso aqui é muito importante para vocês entenderem o final desse sermão. Olha só, olha a palavra de Jesus. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo,
até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Ele defende os mandamentos, ele explica os mandamentos e ele cita os mandamentos. Isso era comum. Seguindo um pouco mais adiante, no versículo 21, ele diz o seguinte, verso 21 do mesmo capítulo: ouvistes o que foi dito aos antigos, não, o quê? Matarás. E de novo, nós vemos Jesus citando os 10 mandamentos, explicando os 10 mandamentos, defendendo os 10 mandamentos. Agora, a gente precisa entender como é que Jesus vai trabalhar toda essa questão de como interpretar o mandamento. Não sou eu que vou explicar a vocês. Agora eu quero que vocês imaginem, para a gente encerrar, Jesus subindo a tribuna. E ele vai explicar o melhor dos mestres, o mestre dos mestres, o teu Salvador, explicando, acorda para a vida. É assim que se interpreta os 10 mandamentos. Abram em Mateus 15, mas deixa marcado Mateus 5. Deixa marcadinho Mateus 5 que nós vamos voltar. Abra em Mateus capítulo 15 e vamos ver Jesus explicando os 10 mandamentos. E parece que Jesus, ele gosta que a gente pegue as coisas meio que rápida. Porque Jesus nos fez inteligentes. Se a gente não é, porque a gente não usa a cuca. Mas a gente precisa usar a cuca. Mas eu vou provar para vocês, eu não vou forçar nada do texto, vou provar para vocês. Irmãos, vocês sabem que eu provo. Mateus capítulo 15, versículo 1. Vamos ver o que estava acontecendo? Só o versículo, vamos ver o versículo número 1 primeiro. Problema que aconteceu. Marca aí, Mateus 5. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos, aos fariseus apontando o dedão para os apóstolos, né? A tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem. Então eles estão trazendo uma crítica. Por que os apóstolos não lavam as mãos antes de comer? Isso aqui não é a higiene normal que a gente lava a mão antes de comer, não era isso que eles estavam cobrando, mas era uma tradição de santificação. Segundo os fariseus, quando alguém lavava as mãos num ritual específico, não era lavar com sabonete lá, não, tem um ritual específico de lavar as mãos e tal, isso te purificava. Papo furado, falsa profecia, não é bíblico. Aí Jesus responde acertadamente e cirurgicamente. Ele, porém, lhe respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? O que é isso? Toda vez que você coloca uma tradição na mesma altura dos mandamentos, você está pecando. Pronto, já calou a boca. Eles ficaram muito bravos. Porque, é um tapão, não é, irmãos? Não, é vergonha passar uma dessa, né? Quem disse que as tradições de vocês têm valia alguma? Para o meu pai não tem valia nenhuma, nem para mim. Os apóstolos perceberam que os fariseus não gostaram muito dessa resposta de Jesus. Não gostaram. E aí os apóstolos vão começar a conversar com Jesus. Mas antes disso, Jesus vai deixar claro para eles. Versículo 7. Olha lá. Jesus já continua no mesmo ritmo, bem forte, né? Hipócritas. Aí, ó. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deixando claro que eles são tudo falso cristão, tudo falso crente, tudo falso. E tendo convocado a multidão, lhes disse, aí Jesus convida a multidão, tenho algo importante a falar doutrinariamente. A multidão começa a prestar atenção em Jesus. Ele diz, ouvi e entendei. Jesus, está vendo? Jesus não tem muita paciência. Eu vou falar e vocês entendam. Não é hora de tomar água, de ir no banheiro. Escuta o que eu vou falar. Não sou eu falando isso, é Jesus, tá? Está no texto. Só não entende quem não quer. Não é o que entra, prestem atenção. Versículo 11. Não é o que entra pela boca, o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Essa é a doutrina. Essa é a doutrina. Aí vem os apóstolos, panguando. Verso 12. Então, aproximando-se deles, os discípulos disseram, sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram, né? O Senhor deixou eles meio bravinhos, né? Versículo 13. Ele, porém, respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Nossa, Jesus não estava bem naquele dia. Eles vão para o inferno. Pronto, não foi Deus, não foi meu Pai que plantou, não são eleitos, não tenho muito que ter papo com eles.
Está no texto, irmãos, eu não estou forçando nada, está muito claro isso aqui. Deixai, versículo 14, deixai os cegos, deixai-os. São cegos, guias de cegos. Isso aqui é um problemão. Pessoas que amam ficar ouvindo falso profeta também são cegos, irmãos, está no texto aqui. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Aí vem quem? Nosso personagem preferido, nosso exemplo do primeiro século, Pedrão. Verso 15. Então lhe disse Pedro, tem que ser, né? Senão não está bem o texto. Explica-nos a parábola. Qual parábola? A parábola que ele acabou de dizer no versículo 11. Né? Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Então nos explica isso. Jesus perdeu a paciência, ficou incomodado com ele. Jesus, porém, disse, também vós não entendeis ainda? Tipo, vamos, gente, é para pegar. Usem a cuca. Irmãos, às vezes a gente é muito folgadinho, a gente quer tudo mastigadinho para entender as coisas, né? Mas Jesus se sentiu incomodado com isso. Vocês não entenderam ainda? O que mais vocês querem que eu faça? Faça um teatro aqui? Vamos, gente, eu não estou falando em linguagem estranha. Estou usando, inclusive, as metáforas que é muito comum aqui em Israel. Porque existe, sim, um esforço para nós entendermos a palavra de Deus. Eu leio e não entendo nada. A culpa não é de Deus, é sua. Quantos anos de convertido? 30 anos e não entende? O problema é seu. Um crente fraco, que não ama a palavra, que não entende, que não quer ser esclarecido, que fica comendo só da boca dos outros, que para entender um versículo precisa de comentário. Os puritanos, nós amamos os puritanos, eles não tinham comentário não, eles entendiam Bíblia, irmãos. A gente que come dos puritanos, eles comiam da Bíblia. Vamos comer da fonte. Vamos comer da fonte. Jesus está falando, nossa, pastor, o senhor está no texto, irmãos, eu tenho que pregar a verdade. Está no texto. Não estou dizendo que é errado, só estou dizendo que a gente precisa ser mais ágil com as coisas de Deus, para aprender a palavra de Deus. Porque é interessante que a série você guarda, a música você guarda, a palavra de Deus você não guarda. O dia de receber você nunca esquece, né, irmãos? Dia de receber, não esquece. Dia do pagamento, não, de jeito nenhum. O dia que você agendou, né, no seu planejamento pessoal, esse dia eu vou em tal lugar e vou comprar tal coisa, isso você não esquece, né? A palavra que o pastor pregou, coitado do pastor, ele que pregue de novo. Aí vem o texto. Jesus, então, está pegando pesado aqui com Pedro. Não compreendeis, versículo 17 novamente, que tudo o que entra pela boca desce para o ventre. Aqui está falando simplesmente da biologia, daquilo que é orgânico. O que eu comi vai descer para o ventre e depois é lançado em lugar escuso. A gente vai no banheiro, pronto. Tem mais clareza que isso? Pelo amor de Deus. Versículo 18, presta atenção, aqui é a doutrina. Mas o que sai da boca, está escrito isso no seu texto? Versículo 18. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Aí ele vai falar o versículo 19. Porque do coração procedem maus desígnios, que é maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furto, falsos testemunhos e blasfêmias. Até aqui. O que é que Jesus está falando no versículo 19? Ele está citando, mas agora de forma reversa. Pega o texto. De forma reversa, os 10 mandamentos. Ele não está citando os mandamentos, ele está citando o que viola os mandamentos. Vamos agora entender? Versículo 19. Aquilo que sai do coração do homem, aquilo que sai da boca do homem é o que contamina o homem. O que sai, o que vem, não é isso? Lá, versículo 18. Mas o que sai da boca vem do coração e é isso que contamina o homem. Não é o churrasco que você comeu. Não é a lasanha que você comeu. Isso aí vai para o ventre e depois o organismo se vira. O problema é o que sai da sua boca, não é o que entra. Porque o que sai do coração. Aí vem o versículo 19 e ele explica. Porque do coração procedem maus desígnios e homicídios. 6º mandamento, não matarás. Inclusive está na ordem dos mandamentos. Adultérios e prostituição. 7º mandamento, não adulterarás. Ele só está falando daquilo que viola.
Furtos, 8º mandamento, não roubarás. Falso testemunho, 9º mandamento. Ele está citando os mandamentos, ele está explicando os mandamentos. E percebe o que ele fez? Ele está deixando claro que a violação dos mandamentos não é o ato somente em si, mas é o desejo, o pensamento e a boca, diz o versículo 18. Mas o que sai da boca vem do coração, isso contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios. E quais são os desígnios? Como eu vou matar, como eu vou adulterar, como eu vou prostituir, como eu vou cometer furtos. A violação do mandamento. Então, quando Jesus diz, não matarás, em nenhum momento o texto significa que está proibido aos homens apenas cometer o assassinato. O desejo do coração e o falar, eu vou te matar, já é a violação da lei. Jesus está explicando. Sempre esteve aqui. Agora vamos ver isso de forma teológica. Vamos voltar para Mateus 5 e eu encerro. Prometo. Mateus 5. É o que a gente acabou de ler, versículo 21. E eu vou falar aqui de duas versões, eu vou usar a minha e tem uma outra versão que é a corrigida, que eu vou falar mais ou menos como está a Bíblia de vocês, possivelmente, quem tem a versão corrigida. Versículo 21 diz assim, Mateus 5, 21. Ouvistes o que foi dito aos antigos. Vocês estão lendo isso aqui agora, é muito importante para a gente encerrar. Ouvistes que foi dito aos antigos. Ele está dizendo, todas as pessoas que vieram antes de vocês, ouviram isso dos fariseus, dos saduceus, ouviram esse ensino. E ele vai citar o 6º mandamento. Não, o quê? Matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. 22, eu porém vos digo. Opa, o que ele está fazendo? Quando Jesus usa a expressão, eu porém vos digo, ele não está, estou reafirmando, não está anulando a lei, e ele não está dando uma nova interpretação da lei. Porque pode parecer, eu porém vos digo, que ele vai falar, não, isso aí está errado, é o que vai... Não. O que Jesus está fazendo quando ele diz, eu porém vos digo, eu estou revelando a vocês a verdadeira interpretação dos mandamentos. É assim que se interpreta o mandamento. A gente já viu como se interpreta na prática ali. Agora ele vai falar na prática. Agora a gente vai ver na teologia. Ele diz assim, eu porém vos digo, que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. Qual julgamento? Da violação do 6º mandamento. Não matarás não é o ato de você enfiar faca em alguém, dar um tiro em alguém. Não matarás é sem motivo você se irar contra ele. Olha, isso não é prático, isso está dentro ainda, não foi exteriorizado. E por que ele fala que isso é a quebra exatamente do não matarás? Jesus que está falando. Jesus que está falando. Discuta com ele. Ele diz assim, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento. Tem traduções que dizem assim, e quem dizer ao seu irmão, raca. Tem alguma tradução que está raca? Levanta a mão aí, só para dar uma olhada. A maioria, né? Assim. Sempre o mais difícil sobra, né? A expressão raca é uma expressão muito humilhante. Quando alguém falava raca, você é um raca. E ela é uma expressão acompanhada de uma ação. Essa expressão ela não tem uma tradução muito certa no português, porque é algo muito cultural de Israel. O máximo que a gente consegue chegar, e aqui eu preciso explicar direitinho, é que raca, o mais próximo nosso, significa idiota. Você é um idiota. Só que o idiota hoje parece que virou, sabe, qualidade. É impressionante. Tudo que é ruim virou qualidade hoje. Nossa, a pessoa, ela é uma idiota. Olha, você é um idiota. Não é isso. Quem é um idiota para o judeu? É exatamente a raiz do texto, da palavra mesmo. Idiota é uma pessoa incompetente, inútil. Esse é um idiota. Essa é a verdadeira palavra. E quando eles chamavam alguém, é parecido com o idiota, por isso que eu estou falando que tem uma questão mais profunda. E quando eles chamavam alguém de raca, ou idiota, naquele mesmo momento que eles chamavam, eles cuspiam no chão.
Você é um raca, pá, cuspia no chão. Porque era algo extremamente humilhante. Esse tipo de humilhação, você não deu um tiro em ninguém, você não enfiou a faca em ninguém, você não matou ninguém fisicamente, mas você matou a honra e o caráter, violação do sexto mandamento. Jesus está falando. A violação do sexto mandamento. Olha só como ele termina dizendo: e quem lhe chamar tolo, algumas traduções é louco, não é isso? Sim ou não, irmãos? Louco, né? E quem chamar louco estará sujeito ao inferno de fogo. Ao inferno, você fala, meu Deus do céu. Eu chamo todo dia pelo menos uns 10 de louco. É porque esse louco também tem uma outra conotação para o judaísmo. Esse louco é inapto. Você, é para não ficar muito grosseiro, você é burro. Pronto, falei. Você é um inapto, você é um burro, você não é um nada. São pessoas que não têm a cognição suficiente para fazer ou realizar algo, representar algo na sociedade. Isso você também está matando a honra de uma pessoa. Está matando a honra, matando o caráter, matando a fama dela diante de alguém. Logo, não sou eu que estou dizendo. Jesus está dizendo, sabe como se interpreta o mandamento? Não é somente com o ato em si, mas com o desígnio do seu coração e com a boca. Você consegue violar os 10 mandamentos e será julgado exatamente, porque para Deus, eu matar alguém não é tirar a vida física de alguém somente, mas é também matar a sua envergadura, a sua moral e o seu caráter. Por isso que ele diz, se você falar para alguém raca, ou trazer algum xingamento, como está aqui na minha tradução, você já será digno do julgamento daquele mandamento. E se alguém te chamar de louco, você é digno do inferno, porque para Deus não é só o ato, é o pensamento, é o desejo do coração e a boca. Exemplos rápidos de como isso é real. E eu encerro. Nós já vemos isso no início da Bíblia, em Gênesis 3, na queda. É dito que Eva se encontrou com a serpente, e a serpente mandou ela comer da árvore. Antes de ela comer do fruto, diz o texto em Gênesis 3, e ela viu que a árvore era boa para se comer e para dar conhecimento. É o que sai do coração. É o que sai do coração. É o que sai do coração. Entendem? Como isso é sério? Capítulo 4 de Gênesis, Caim e Abel. Ambos ofereceram sacrifícios a Deus, Deus aceitou o sacrifício de Abel. É dito no seguinte, quando Deus aceitou o sacrifício de Abel e rejeitou o sacrifício de Caim, o texto diz, e Caim irou-se grandemente e descaiu o seu semblante. Está aqui dentro. Alguns versículos seguintes, Caim se levantou e matou o seu irmão Abel. Ele já tinha violado o mandamento quando ele se irou com o seu irmão. Não foi só quando ele matou. Eva já tinha violado quando ela desejou ter conhecimento fora de Deus. Comer o fruto é só oficializar o pecado. É só oficializar o pecado. E com a boca. Simples. A boca é o que vai estar transgredindo a lei e matando o caráter, causando sentimentos ao próximo que muitas vezes ele não tinha. Sabe quando a boca de uma pessoa infeliz começa a dizer a um crente, por exemplo, tá vendo? Os dois são homens. E o ímpio começa a dizer assim, tá vendo a menininha ali? Oh, meu Deus. E o crente nunca pensou nisso, mas por causa daquilo que ele falou. Infelizmente, o crente começa a olhar para aquela moça de uma forma que ele nunca olhou. Ele não tinha nada com aquilo, de repente ele ficou vidrado nela. Isso já foi a violação do não adulterarás. Que Deus guarde os nossos corações, para que nós não venhamos amar o mal, não venhamos tirar vantagem daqueles em dia de calamidade, para que jamais queremos tomar aquilo que não é nosso, e que de forma alguma
venhamos violar os mandamentos de Deus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor?